Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fisicamente. O nosso convidado de hoje é um dos maiores nomes da atualidade da física teórica, mais especificamente na teoria quântica de campos. Falamos de Pedro Vieira, licenciado em Física Teórica na Universidade do Porto e doutorado na Escola Normal Superior de Paris. E sabemos também atualmente que trabalha no Instituto Perinter, no Canadá. Apesar de ainda ser um investigador relativamente jovem, já recebeu inúmeros prémios e distinções, tais como a medalha de Gribov, a Bolsa de Investigação de Sloan Fellowship e o mais recente prémio Breakthrough a New Horizons. Boa noite, professor, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela sua presença. Obrigado eu pelo vosso interesse. Ok. Portanto, professor, gostaria que nos falasse primeiro um pouco sobre a sua experiência e formação académica e o porquê de se ter optado pela física teórica. Então, eu sempre quis trabalhar em algo relacionado ou com física ou com matemática, mas nunca tive grandes dúvidas que fosse mais ou menos essa a minha área. Depois acabei por escolher porque é que escolhi física e não matemática. Gostava muito das duas. Achei que fui para a física por duas razões. Uma, porque achei que se fosse para a física e quisesse depois fazer coisas mais matemáticas, poderia fazer. Se fosse para matemática e depois quisesse estudar física, seria muito mais difícil. Então, E, portanto, a capacidade... Física dá para tudo, seria tão matemático quanto eu quisesse, tão experimental quanto eu quisesse. Continuava a ter todas as vantagens da matemática e com as vantagens que a física tem de ser talvez uma ciência mais completa, no sentido que tem toda a parte da matemática, mas também tem o resto. Ok, a parte da intuição. Mas alguma vez teve dúvidas relativamente ao ramo teórico ou alguma vez ponderou mais a parte prática? Quando eu entrei no curso de Física, não. Aí sabia que era mais ou menos a área teórica que me interessava mais. Os aspectos mais formais da teoria, mais teóricos, a ideia dos experimentos mentais, das ideias de conceber experimentos idealizados, experiências idealizadas, sempre foi a parte que me atraiu mais, e a parte de resolver problemas e de tentar descobrir as regras de como funciona a física fundamental atrai-me mais do que a parte experimental. Okay. Gosto da parte experimental, acho que à medida que vou sabendo mais, vou gostando mais da parte experimental, mas continuo a gostar bastante mais da parte teórica. Ok, interessante. Ok, professor, aprofundando agora um pouco mais, digamos, o seu ramo de estudo, sabemos que uma das grandes dificuldades que a física teórica enfrenta é a unificação da relatividade com a física quântica, certo? Ainda assim, o professor especializou-se nesta área. Porquê é que esta unificação ainda é tão difícil, mas ao mesmo tempo já existem tantas teorias possíveis? Então, atualmente temos então, como disse, a relatividade e a física quântica, que são duas teorias que funcionam muito bem, mas que têm dificuldade em coexistir a distâncias muito curtas. Na realidade, elas funcionam bem, as duas, separadamente ou em conjunto, quando as distâncias são grandes. Portanto, o problema não é apenas juntar as duas. Juntar as duas, se for para distâncias muito grandes, sabemos fazer. Isto é, se eu quiser saber assim, a Terra é atraída pelo Sol, existe uma força gravítica. Qual é a correção quântica a essa força gravítica? Isso dá para calcular. A priori é um problema bem definido, não há grande problema, não é aí que entra o problema entre a relatividade e a física quântica. Os efeitos são irrelevantes, são tão pequenos que nós não calculamos porque não queremos, não porque não podemos. O problema é quando as distâncias são muito curtas. Quando as distâncias são muito curtas, significa que estamos a lidar com energias altíssimas, distâncias muito pequenas corresponde a energias enormes, e quando a energia é enorme e as distâncias muito pequenas, não sabemos unir a relatividade e a física quântica. Exato. Então,
aí temos duas hipóteses. Um é tentar olhar para experiências e tentar, através de experiências, por exemplo, olhando para cosmologia ou olhando para simuladores de partículas, tentar descobrir o que é que acontece quando as distâncias são muito pequenas. Fazemos colidores de partículas, não é? Como no CERN, para colidir partículas a altas energias para estudar o que acontece a distâncias muito pequenas. Ou então olhamos para o universo, porque no universo temos fenómenos que acontecem em energias gigantescas, como colisões de buracos negros ou raios cósmicos, tudo mais. Ora, embora essas energias, quer nos aceleradores de partículas, quer no universo, sejam enormes, são, apesar de tudo, muito pequenas comparadas com as energias que precisamos para ver as escalas microscópicas que queremos ver. Certo. Ok. Então aí temos outra hipótese, que é tentar fazer uma abordagem mais teórica e tentar entender quais as possíveis teorias de gravitação quântica. E como é matematicamente tão difícil juntar as duas, quando conseguimos, em alguma teoria que junta as duas, nós acreditamos que há uma probabilidade grande dessa teoria ser a teoria que descreve o universo. Claro que, sendo uma exploração mais matemática, no fim do dia vai ser necessário fazer experiências para verificar se está certo ou não. Mas uma teoria que consegue juntar as duas, pode estar certa ou pode estar errada, é a teoria de cordas. Sim, então, exato. há pessoas que estudam teoria de cordas e elas podem ter duas atitudes em relação a estudar a teoria de cordas. Uma atitude é dizer, eu estou a estudar a teoria de cordas porque acredito que nós somos feitos de pequenas cordas de energia e não de pequenas partículas. E acredito que a teoria de cordas descreve a natureza ao estado mais fundamental. Ok. Há outra atitude, que é mais geral do que esta, mais conservadora, que diz apenas, eu estou a estudar esta teoria de cordas porque quero um exemplo de uma teoria que consegue unir a física quântica e a relatividade. E quero usar um exemplo que funciona, um exemplo no qual consigo juntar as duas teorias para tentar extrair lições mais gerais. Já que eu não tenho nenhum outro exemplo que consiga juntar, pelo menos olhando para este exemplo, posso imaginar experiências mentais diversas e tentar ver, de acordo com a teoria de cordas, o que é que aconteceria. E começar a ter um exemplo, pelo menos, de como consigo juntar a relatividade e a física quântica num exemplo. Aí não tenho de acreditar que esse exemplo corresponde ao mundo real ou não corresponde, mas pelo menos é um exemplo matematicamente bem definido, com regras claras, que posso dizer que se fosse o mundo real, seria assim que a física quântica e a relatividade falariam uma com a outra. Ok. Continuando, professor, aqui um bocadinho por este ramo. Sabemos que atualmente está a trabalhar no Instituto Perimeter, como referi anteriormente, e está a resolver uma toy theory, que é N igual a 4 super young miles. No que é que esta teoria assenta e no que é que poderá ser possível compreender com o completo estudo da mesma? Então, quando a teoria de há dois grandes objetivos em física teórica que parecem completamente diferentes, mas que felizmente, eu acho, estão relacionados. Um foi o que falamos até agora: como juntar a física quântica e a relatividade. A resposta é: não sabemos. A segunda resposta é uma hipótese, é a teoria de cordas. Sim. Mas mesmo quando falamos em teoria de cordas, precisamos de... Há muitos exemplos, porque a teoria de cordas é um pouco como física quântica ou como teoria de campo. Se eu lhe perguntar o que é que a física quântica prevê, você diz, não, física quântica não é uma teoria, é um formalismo. Eu estudo vários modelos de acordo com a física quântica. Estudo um átomo de hidrogênio, estudo uma radiação ultravioleta, estudo várias perguntas diferentes como física quântica. Eu não vou dizer o que é que a física quântica prevê, não é a física quântica, é as regras da física quântica aplicadas para um dado modelo dão origem a uma dada previsão. Não é a física quântica sozinha que prevê a eletrónica, digamos, né? A física quântica diz se os ingredientes forem os elétrons e os prótons e os fios de cobre e tudo mais,
coloco as regras da física quântica em cima, tenho previsões. Teoria de cordas, parecido. Teoria de cordas é um passo acima, é um formalismo acima, que também dá um conjunto de regras para como trabalhar juntando a física quântica e a relatividade, mas depois, dentro da teoria de cordas, há várias teorias de cordas, como há vários potenciais em física quântica. E então, quando quero estudar física quântica, o que é que começamos a fazer quando queremos estudar física quântica? Começamos com o exemplo mais simples que conseguimos. Se queremos estudar o espectro de elementos químicos, começamos com o átomo de hidrogênio. Exato. É o mais fácil. Então estudamos em física quântica os vários níveis do átomo de hidrogênio, várias linhas de emissão, o que é que acontece com o átomo de hidrogênio, e depois passo para o sistema mais complicado. Para a teoria de cordas, igual. Estamos a começar a aprender o que é a teoria de cordas, queremos uma teoria de cordas que seja simples o suficiente para conseguir estudar. Então podemos dizer qual é o átomo de hidrogênio das teorias de cordas, qual é a teoria de cordas mais simples, mas ainda interessante. Em física quântica, o átomo de hidrogênio não é o mais simples. O mais simples não há potencial nenhum, é espaço vazio. Certo? Exato, que é o É mais espaço. fácil. Mas ok, é fácil demais. É ok, não acontece nada. O elétron vai, viaja 1 milhão de anos sozinho no universo, de menos infinito até mais infinito. Ok, acabou. O próximo exemplo é o átomo de hidrogênio, já é mais difícil. Já o elétron já tem de se mover no potencial do átomo, já é mais complicado. Teoria de cordas igual. A teoria de cordas, existe uma teoria de cordas que queremos resolver, que é o equivalente do átomo de hidrogênio. Ora, essa teoria de cordas, uma das formas de descrever a teoria de cordas é através dessa tal teoria que você mencionou, que se chama N igual a 4 Super Young-Mills. Então, essa teoria é uma das descrições matemáticas dessa teoria de cordas. Ok. Então, um dos motivos pela qual a queremos estudar é para entender o que é a teoria de cordas e como estudar a teoria de cordas. Ok. É uma das razões. Não é a única razão. A outra razão parece totalmente diferente, mas tem a ver com entender física quântica. Nós entendemos bem o mundo microscópico e a física quântica em algumas circunstâncias e noutras circunstâncias entendemos muito mal. Então, quando é que entendemos bem e quando é que entendemos mal? Entendemos muito bem o que se passa, e quando eu digo muito bem, entendemos muito bem ao ponto de que toda a nossa tecnologia é baseada na física quântica. Sim. E entendemos muito bem quando os efeitos quânticos são pequenos. Quando as partículas interagem umas com as outras, mas não muito, quase nada. Ok. É o caso da luz. A luz, quando ligamos uma lanterna, as luz da lanterna vão desde a lanterna até à parede, sem andarem a lutar uns com os outros. Vão direitinhos, ordenadamente, da lanterna até à parede. Quase não interagem uns com os outros. Por vezes interagem com algumas partículas do ar, pouco, mas essa interação é importante. Por isso é que nós vemos o feixe de luz, não é? Porque bate nas partículas de luz, que depois entram nos nossos olhos. Então, existem interações, mas não muito. Outra partícula, que é como o fóton, é o gluão. O gluão tem algumas propriedades em comuns com o fóton, tem outras que são completamente diferentes. O fóton é a partícula de luz, é a partícula que permite que nos vejamos uns aos outros. Não é? Luz vem em direção aos meus olhos, entra nos meus olhos e eu vejo a outra pessoa. Então, a luz, dizemos que o fóton é o propagador da força eletromagnética, que é a luz. O gluão é o propagador da força forte. A força eletromagnética é o que dá o rádio e o micro-ondas e toda a tecnologia que temos atualmente. A força forte é o que mantém o núcleo. Exato, O núcleo, o próton e o nêutron existe porque existe a força forte que não deixa os quarks dissolverem-se e que mantém os quarks agregados. Então, o próton é feito de quarks, todos eles têm carga positiva e eles não vão a voar um para cada lado porque estão presos pelo gluão. Os gluões. Sim. Então, os gluões, ao contrário do fóton, interagem muito fortemente uns com os outros, tão forte que conseguem manter cargas positivas juntas umas com as outras. Então, se eu tivesse uma lanterna de gluões, e se eu ligasse a lanterna, a luz dos gluões não chegava até à parede, porque eles, pelo caminho, começavam a interagir uns com os outros e a formar bolas de energia, como se estivessem a lutar uns com os outros,
e não andavam, não chegavam até à parede. Ok. Interessantíssimo. Ora, isso torna mais difícil estudar os efeitos quânticos quando os efeitos quânticos são grandes. Ok. Isso faz com que haja perguntas bem fundamentais em física teórica que não sabemos a resposta. Se eu disser qual é a massa do próton, eu não sei. Porque a maioria, o próton é feito de quarks. Nós podemos ir ao Wikipedia e ver a massa dos quarks. Sim. Podemos somar a massa dos quarks, dos 3 quarks que fazem o próton, e ver se dá a massa do próton. E não dá. Falta muito. Se você adicionar a massa dos 3 quarks, dá um número muito aquém da massa do próton. Porquê? Porque faltam toda a energia, toda a massa que não está nos quarks, mas que está em energia dos gluões. Que está ali numa energia, numa bola de energia à volta dos quarks e que mantém os quarks agregados. E a maior parte da massa do próton está nessa energia que está a prender os Ou quarks. seja, a massa apresenta-se sobre a forma de energia? A massa e a energia são iguais, como o Einstein nos Ok. ensinou. Sim, exato. E então, os gluões o que estão a fazer é a energia dos gluões dão resultado à massa que nós vemos. A maior massa vem daí. Né? Se você for perguntar aos jornalistas, eles dizem que a massa vem do Higgs. Não é nada. A massa vem dos gluões, muito mais do que do Higgs. Ok. O Higgs só nos faz mais gordos. Mas porque o Higgs dá... Quem dá a massa às partículas pesadas é a energia dos gluões. Ok. O Higgs dá a massa às partículas mais leves, que andam à volta do próton. Ok? Mas essas partículas são muito mais leves do que o próton. Certo? Portanto, se o Higgs não existisse, essas partículas eram um pouco mais leves, estavam a voar um pouco mais longe e portanto, os átomos seriam um pouco maiores. Por isso, o que o Higgs faz é que faz com que nós sejamos um pouquinho... sem o Higgs, nós seríamos um pouco mais gordos. O Higgs apenas emagrece. Apenas nos torna mais compactos um pouquinho. Mas a maioria da massa vem da energia. E então tudo bem, temos esses quarks que estão juntos uns com os outros, está ali cheio de energia à volta. E então, a priori, eu devia começar a pegar num papel e escrever no cimo do papel n igual a 3, que é o número de quarks, a massa dos quarks igual blá blá blá, começar a fazer uma conta e no fim ter a massa do próton. Certo? Mas ninguém sabe fazer essas contas. E não sabemos calcular, porquê? Porque os efeitos são muito fortes. Então a nossa matemática não é boa que chegue. Nós não conseguimos responder a algumas perguntas em teoria de campo, embora as regras estejam bem definidas, nós não sabemos calcular. E não tem a ver com usar um computador, ou não sabemos, não conseguimos calcular. Okay. Conseguimos medir. Nós sabemos a massa do próton, está na Wikipedia. Mas não sabemos calcular. Eu não sei pegar num papel, começar a calcular e no fim ter a massa do próton. Ok. E há muitas perguntas assim em física teórica, que quando os efeitos quânticos são muito fortes, nós não somos fortes que chegues para os calcular. E então não conseguimos estudar o que se chama a teoria quântica de campo nesses regimes. Certo. Então, isso acontece quer em física de partículas, nestas perguntas que eu falei agora, mas também em efeitos de física dos materiais, que por vezes os efeitos quânticos são muito fortes, ou perto de transições de fase, que são outros que acontecem por vezes em física dos materiais. Há várias circunstâncias em que os efeitos, o que nós chamamos as forças de interação são tão fortes, que fica tudo uma confusão e não conseguimos estudar. É um pouco como turbulência. Turbulência, física dos fluidos é fácil quando estamos a estudar um rio que vai calmamente numa direção. Quando há turbulência fica muito mais difícil. Ok. Ora, nós então, o que é que queremos fazer? Queremos ter um exemplo de uma teoria quântica de campo em que vamos tentar ter uma teoria em que vamos conseguir estudar esses efeitos quânticos fortes. Certo. Mais uma vez, uma teoria. Não quero a massa do próton, isso é difícil demais, mas pelo menos uma teoria em que eu consiga estudar esses efeitos. E porquê é que eu quero esse exemplo? Pelo menos olhando para um exemplo, posso tentar ver, mas então esta técnica funciona, ou esta aproximação funciona. Porquê é que eu não tento fazer isto noutras teorias? A esperança é que se eu tivesse um exemplo de uma teoria que conseguisse estudar com efeitos quânticos fortes, talvez esse exemplo seja inspirador suficiente que ajude muitos outros exemplos a serem descobertos. Funciona quase como a cinemática das partículas, como referi uma vez numa entrevista, certo?
em que se despreza, digamos, tal como se despreza o atrito para o estudo do movimento de partículas, neste É, caso, digamos, vai-se desprezar algumas propriedades do nosso universo, digamos assim. exatamente. E então, podemos perguntar, existe uma teoria que seja simples o suficiente, que eu tenha alguma esperança de conseguir fazer aquilo que eu disse, começar como folha de papel num cantinho e no fim ter o equivalente da massa do próton, Ok. mas que seja não simples demais, que não seja universo vazio e não há interações. Ok, isso é um pouco aborrecido. Algo que seja rico o suficiente para as pessoas quererem resolver e poderem aprender algo com a solução, mas simples o suficiente que haja esperança de conseguir resolver. Ok. E aquela teoria, N igual a 4 super Yang-Mills, parece ser essa teoria. É simples o suficiente que vamos conseguir resolvê-la e é complicada o suficiente quando olharmos para a solução vamos provavelmente aprender algo sobre como calcular a massa do próton na teoria real. Ok. E o professor faz ideia do que é que se poderá então aprender com o completo estudo? Estudando completamente essa teoria, tem alguma ideia do que é que poderá acontecer? Tenho. Portanto, então, ao estudar essa teoria, vamos conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, como eu disse. Ao mesmo tempo, a mesma teoria faz duas coisas. Ao mesmo tempo, é um laboratório para estudar física quântica fortemente acoplada, certo? Que toda a gente quer saber a massa do próton. Por outro lado, é uma teoria que descreve teoria de cordas. E alguns físicos querem saber como funciona a teoria de cordas. Então, teoria de cordas pode dizer que alguns físicos querem saber, físicos que querem estudar supercondutividade podem não querer saber. Sim. Efeitos quânticos fortes, toda a gente, em princípio, quer saber. Então, essa teoria, há duas coisas que podem acontecer quando conseguimos resolvê-la. Podemos aprender muito sobre teoria de cordas e pouco sobre teorias fortemente acopladas, ou muito sobre teorias fortemente acopladas e, no fim de contas, pouco sobre teoria de cordas, não sabemos. Ok, há de ser uma Então, relação. depende do que é que pode acontecer. Depende do que é que pode acontecer. Mas, por exemplo, eu acho que algo que podemos descobrir, o que é que queremos descobrir? O que é que seria ideal descobrir? Seria uma reformulação de teoria quântica de campo. Então, deixe-me só lembrar o que é, qual é a base da física quântica e da teoria quântica de campo. A base da física quântica já está na experiência mais famosa e mais simples que podemos fazer em física quântica, que é a experiência da dupla fenda. Sim. A experiência da dupla fenda corresponde a enviar partículas de luz ou eletrões por dois caminhos possíveis e que chegamos à conclusão que as partículas não vão por um caminho ou pelo outro, mas vão pelos dois caminhos ao mesmo tempo. Ora, quando a física é fracamente acoplada, como eu estava a falar antes, estudar estes vários caminhos possíveis e tomar em conta que as partículas podem ir pelos vários caminhos é matematicamente fazível. Exato, estudo assim Então é uma quanto. descrição que funciona, porque embora haja muitas possibilidades, só uma ou duas é que contribuem na prática. Nós só somamos o elétron aí pela fenda da esquerda ou pela fenda da direita. Não somamos o caso em que o elétron vai à nossa volta 10 vezes e depois é que vai para a fenda. Porque esse último caso é totalmente irrelevante. Improvável, sim. Quando os efeitos quânticos são muito fortes, todas essas possibilidades são importantes, mesmo as que nós normalmente deitaríamos fora. Aí fica muito mais difícil. Continua a ser verdade que o resultado final é a soma de tudo o que pode acontecer. Exato. Okay. Mas na prática é uma descrição um pouco inútil, porque somar sobre todas essas possibilidades da forma tradicional nunca vamos conseguir. E então uma pergunta básica é: existe outra descrição da natureza? Existe outra descrição que não envolve fazer uma lista de todas as possibilidades, somar sobre todas as possibilidades ao mesmo tempo e no fim ter um resultado? Provavelmente existe, mas não sabemos o que é. E isso seria o próximo passo, depois da física quântica, descobrir. Seria uma reformulação da física quântica que, quando os efeitos quânticos são fracos, reduzir-se-ia à descrição normal, mas que quando os efeitos quânticos não são fracos, seria uma descrição melhor, que funciona. Da mesma forma que a física quântica, quando
estamos a descrever partículas muito pesadas, reduz-se à física clássica e passa para as regras da física clássica. Sim, em que já obedece às leis da gravidade normais e tudo mais. Já obedece às leis clássicas, determinísticas, normais, da mecânica e tudo mais. Então, a mecânica quântica passa para a mecânica clássica num limite, e esta nova teoria, ou esta a mesma teoria, mas reformulada de uma forma mais poderosa, reduzir-se à física quântica num limite, que por sua vez se reduziria à física clássica no outro limite. Ok. Então, isso seria um objetivo que eu acho possível de conseguir estudando estas teorias melhor. Certo, professor. Então, aqui prosseguindo um bocadinho. Sabemos que, digamos, nesta teoria está incluída a holografia. De que maneira é que este processo poderá ajudar-nos a descrever os sistemas de gravitação quântica, sendo que estes são sistemas a duas dimensões e não têm gravidade? Então, eu disse que esta teoria da n igual a 4 super Young-Mills que eu estou a estudar, que servia para duas coisas. Uma, estudar física quântica, e outra, estudar a teoria de cordas. Ora, estudar física quântica, você poderia dizer, é fácil explicar porquê, porque esta é uma teoria quântica. Não é a teoria. A teoria que descreve o nosso universo é a teoria que chama-se Young-Mills. E esta, a única coisa que tem diferente é que tem um super atrás. Então, descreve super Young-Mills. A única diferença é colocar um super lá atrás. E esse super vem da palavra supersimetria, que é uma simetria adicional que o nosso mundo não tem. Mas, fora essa simetria adicional, que torna a teoria mais simples e matematicamente tratável, é uma teoria muito parecida com a teoria que descreve a força forte, que descreve os gluões que estão a manter coesos os núcleos que nos constituem. Então, é óbvio porque é que estudar esta teoria nos ajuda a entender a física quântica. O que não é óbvio é o que é que esta teoria tem a ver com a teoria de cordas. Porque esta não é uma teoria de cordas, é uma teoria de partículas, com gluões, com matéria, com tudo mais. De onde é que vem esta ligação desta teoria que eu falei e a teoria de cordas? E aí vem através da tal holografia. O princípio da holografia diz algo extremamente surpreendente. Parece totalmente ridículo. Parece que é algo tão errado que daria para mostrar imediatamente que não pode ser. Mas é algo bem contraintuitivo, que é o princípio da holografia diz que se eu tiver a gravidade juntamente com a física quântica num espaço em n dimensões, Okay. O mesmo sistema é possível descrever com uma teoria com uma dimensão a menos, ou seja, n menos uma dimensões, sem gravidade. Essa tal teoria seria o holograma. Ora, se estivermos em 4 dimensões, o que estou a dizer é que o holograma tem 3 dimensões. Porquê 3 e não 2? Porque são 2 dimensões, que é o holograma, e está lá sempre, está lá hoje, está lá amanhã, está lá depois. O tempo é a terceira dimensão. Então, daí seriam as 3 dimensões. 2 dimensões do holograma e uma que é o tempo. Está lá sempre o holograma, não é? Como o ecrã do monitor, que vai mudando ao longo do tempo, seria Exato. A terceira dimensão. As dimensões, exato. Ora, mas aí é porque estamos em 4 dimensões. Se imaginássemos que estávamos em 5 dimensões, já seriam 3 mais uma no holograma. Se estivéssemos em 10 dimensões, seria 8 mais uma no holograma e, assim, e por aí adiante. Ora, acontece então que este n igual a 4 é uma teoria de quântica, pura física de partículas, que é o holograma mais simples que conhecemos. Um exemplo muito concreto de uma teoria de cordas que é descrita por uma teoria sem gravidade, o exemplo mais simples que conhecemos é o exemplo desta teoria chamada n igual a 4. Okay? Não é o holograma que descreve o nosso universo. É, mais uma vez, é uma teoria de brinquedo. É uma teoria mais simples, uma teoria simplificada. Se perguntar, existe um holograma? O nosso universo é com gravidade e com física quântica é descrito por um holograma também que não tem gravidade. Existe um holograma no fim do universo que nos descreve e tudo mais? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas o intuito é apenas simplificar, digamos, a teoria de cordas, mais uma vez, que é para ajudar a compreender melhor o universo. Em física, há teorias que são mais fáceis de descrever do que outras. Algumas teorias são mais fáceis do que outras. E algumas entendemos muito melhor do que outras. Ora, para quem está a começar a estudar física, parece tudo difícil. Mas
na física há teorias que entendemos muito bem e há outras que entendemos muito menos, muito pior. Então, gravidade quântica é muito difícil. Sim. Física quântica é muito fácil. Okay? Para quem está a começar, vocês estão a começar a estudar física quântica, pode parecer difícil, mas física quântica entendemos. Não há dúvida, as regras da física quântica são fáceis, são simples de entender, pode ser muito contraintuitivo e tudo. Mas conceptualmente não há um grande mistério sobre como funciona a física quântica. Está muito bem entendido. Então, quando temos esta holografia, é algo extremamente poderoso, porque está-nos a dizer que a holografia diz que relaciona duas teorias. A priori não tem nada a ver uma com a outra, mas a holografia diz que elas são a mesma coisa. Significa que eu posso usar ou a teoria A ou a teoria B e é igual. Não há diferença. Elas são um mapa, uma para a outra. Para cada elemento de A, um elemento de B e vice-versa. É um mapa, é igual. Ok. Ora, é igual, mas uma é muito mais fácil. Porque uma tem menos dimensões, já ajuda, e não tem gravidade, que é o que complica. Pois, exato. Então, uma das teorias é duplamente mais fácil. Se o universo for descrito desta forma, seria algo extremamente revolucionário. Nós estamos a ter dificuldade em juntar a física quântica e a relatividade. E se calhar a teoria final diz estão a ter dificuldade porque não existe gravidade. Porque tudo é física quântica. E a relatividade vem como um fenómeno emergente. Existe um holograma, o holograma movimenta-se de acordo com as regras da física quântica e depois o holograma é que gera a gravidade. Okay. Então, descrever este holograma é muito mais fácil. É literalmente como descrever um computador quântico. Tenho as regras da física quântica, quero descrever as regras desta física quântica, das partículas que interagem de acordo com as regras da física quântica. Não é... As regras são claras. Pode não ser trivial calcular. Como eu disse, não sabemos calcular a massa do próton. E a massa do próton não tem nada a ver com gravitação quântica. Tem a ver com a força forte. E as regras da força forte são claras, mas não quer dizer que seja fácil calcular. É difícil. Mas as regras são claras a priori. Então, não é evidente, talvez o nosso universo, com gravidade e com física quântica, seja descrito por uma teoria que só tem física quântica. Isso seria algo revolucionário, por acaso. Sim. Ok. Professor, prosseguindo, uma outra abordagem que ainda tem feito na sua investigação é a definição do espaço das teorias de campos quânticos possíveis e impossíveis. Qual é a diferença de resultados que se pode obter com este tipo de abordagem, digamos, para o anterior? Ou seja, em que temos o resolver de várias teorias, ou então o resolver apenas de uma teoria simples, que neste caso é a Toy Theory que o professor está a trabalhar. Então, é de facto totalmente diferente. São dois extremos completamente diferentes de tentar descobrir como funcionam as regras da natureza. Então, é um pouco como tentar estudar uma floresta. Eu posso tentar olhar para uma árvore e tentar estudar uma árvore em todos os detalhes, entender as raízes, onde é que vão as raízes, qual a profundidade, qual é a regra que faz com que uma raiz se divida em duas, como é que funciona a fotossíntese, estudar tudo sobre uma dada árvore. Ou então olhar para o conjunto de todas as árvores de longe e tentar entender como é que elas estão relacionadas, qual é o tamanho médio das árvores e quantas é que há, quando chove mais aparecem mais árvores ou menos árvores. O tipo de perguntas que eu vou fazer, se olhar para uma floresta de longe ou se olhar para uma árvore em todo o detalhe, vai ser muito diferente. Okay. Então, quando estudamos uma... E ambas nos vão ajudar a dar uma visão completa da floresta. É muito importante as duas abordagens. No estudo da física, igual. Eu, por um lado, por vezes quero estudar todas as teorias e ter uma visão muito geral, mas fazer perguntas menos específicas, porque não posso fazer uma pergunta tão específica quanto se estou a estudar todas as teorias ao mesmo tempo. Ou, por vezes, quero mesmo matematicamente estudar uma teoria tão bem quanto possível, mas apenas uma, para entender como funciona. Então, quando estudo n igual a 4, estou a tentar entender uma teoria. E quando estudo o espaço possível de todas as teorias, estou a fazer perguntas mais gerais sobre todas as teorias ao mesmo tempo. Ora, como é que se pode fazer isso? Que tipo de perguntas eu posso fazer?
Posso fazer, por exemplo, perguntas como qual no espaço possível das teorias, compatível no espaço das teorias que obedecem às regras da física quântica e da relatividade, qual os possíveis resultados para algumas experiências, como aquelas que medem a massa do próton ou a interação entre os prótons. Eu posso pegar em perguntas que não sei responder, perguntas que têm os tais efeitos quânticos muito fortes, e não tentar calcular esses efeitos quânticos numa teoria específica, mas dizer, de acordo com os efeitos da física, de acordo com o que sabemos da relatividade e da física quântica, qual é o espaço possível para os resultados possíveis. Então, tipicamente, o que obtemos aí não é um número que diz o resultado é 3,27, mas sim intervalos, regiões, que dizem dentro desta região de números é possível, fora desta região é impossível. Ok. Então começamos a obter um mapa do que é possível e do que é impossível. Então começamos a estudar o espaço das metateorias, começamos a desenhar os vários espaços das teorias e ver, temos aqui uma península, temos aqui terra, que é o que é possível, e o mar, que é o que é impossível. E temos penínsulas, temos ilhas, temos continentes. E começamos a tentar nesse mapa encontrar as várias teorias físicas, n igual a 4, Super Young Mills, Young Mills, teorias que descrevem transições de fase. E começamos a marcar essas teorias no mapa das teorias possíveis e impossíveis e tentar ver se esse espaço de teorias possíveis e impossíveis se tem ilhas, penínsulas e outras estruturas interessantes e se, por acaso, nós vivemos nos lugares mais interessantes desse mapa das teorias ou não. Ok. Portanto, pode ser uma ferramenta para encontrar outras teorias para trabalhar mais aprofundadamente também. Também pode ser, também pode ter essa aplicação. E acontece por vezes. Começamos a desenhar o espaço das teorias e vemos que nesse espaço das teorias existe uma península e depois uma ilha separada. E queremos olhar e ver essa ilha que está ali separada, o que é que descreve? Que teorias é que estão dentro dessa ilha de espaços possíveis? Porquê é que está isolada por um espaço impossível da península? Ok. E esta península, os pontos que estão na ponta da península, são mais interessantes do que os que estão para dentro? E por vezes, sim, por vezes nós temos encontrado que as teorias mais interessantes parecem viver na fronteira entre o que é possível e impossível, nas praias que separam o possível e o impossível. Para além disso, já mostrou, obviamente, que consegue ser bastante criativo na abordagem de problemas. Considera que a criatividade é um dos pontos-chave que o distingue de outros físicos teóricos? É a capacidade de dedução matemática ou é o quê? Não, eu acho que talvez há mais ou menos dois tipos de físico teórico, eu diria. Há um físico que tende a ter uma personalidade mais obsessiva, focar num problema e tentar ir a detalhe até resolver esse problema, passando décadas a tentar resolver um dado problema físico que está em aberto. Ou físicos que tendem a saltar mais de problema para problema. E a dar uma contribuição num problema, depois saltar para outro problema e dar uma contribuição para mudar de tema e tudo mais. Normalmente associamos as pessoas no segundo grupo a ser pessoas mais imaginativas, que vão contribuindo e saltando da área para a área, e as pessoas que tendem a obsessivamente focar-se em tentar resolver um dado problema em física quântica, tipicamente por pessoas com uma abordagem mais técnica, mais formal, mais matemática, que tendem a ter mais gosto em resolver problemas como um puzzle e assim. Sim. Eu acho que provavelmente de fora as pessoas diriam que eu provavelmente pertenço mais ao segundo grupo, mas para alguém que pertence ao segundo grupo, que tendo a ir buscar bastantes ideias originais a várias áreas diferentes para tentar resolver estes problemas difíceis da física quântica. Então, eu de facto quero entender como calcular a massa do próton, quero entender como funciona a física quântica fortemente acoplada, e nesse ponto de vista é um pouco obsessivo, e o que quero fazer é calcular, e quando acabarmos de falar eu vou ligar o computador e continuar a calcular.
Mas eu acho que do ponto de que, embora eu goste bastante de calcular, acho que talvez eu combine ideias de várias áreas diferentes quando preciso, para tentar encontrar formas bastante originais de calcular. Isso talvez isso seja um pouco diferente da média. Há mais frutos, sim, também. Ok. Professor, finalmente é agora a última pergunta antes de terminarmos a entrevista. Qual seria, digamos, isto é um bocadinho mais dirigido também depois para a audiência, qual é que seria o seu conselho para quem procura então seguir este ramo da investigação na física teórica? Eu daria 2 conselhos. Um é, na dúvida de como gastar o tempo, se a pessoa quer seguir física teórica, se a pessoa não tem a certeza, será que devo estudar holografia ou estudar matemática? Será que devo estudar física de partículas ou estudar matemática? Se tem dúvidas, a resposta é estudar matemática. Ok. Estudar matemática nunca fará mal, vai ficar forte, resistente, poderoso ou poderosa, e depois a física torna-se trivial, porque torna-se muito mais. Desculpa, a matemática torna-se trivial e podemos focar na física, que é muito mais difícil do que a matemática. Ok. Então, esse seria um conselho básico: se a pessoa tem dúvidas se precisa de estudar mais matemática, provavelmente é porque precisa. O segundo conselho é ir mudando de lugar, não ficar no mesmo lugar. Se já fizeram mestrado num lado, vão para o outro lado para fazer o doutoramento. Se já fez doutoramento num lado, mudar de país para fazer pós-doutoramento noutro país. Tenta sempre mudar de lugar durante os primeiros 5, 10 anos da carreira da pessoa. Manter alguma dinâmica, ok. Acho que é muito importante porque muitas vezes a pessoa fica presa num círculo de ideias e é muito importante ir mudando de lugar, ou agora que estamos na pandemia, ir assistindo a palestras de vários lugares completamente diferentes para ir absorvendo ideias completamente diferentes, não ficar no mesmo lado. Faz todo o sentido. Ok, professor. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e pela sua presença. Obrigado. E fiquem atentos ao próximo episódio e espero que tenham gostado.